Vamos ver quem vai entrar. Vamos ver. Boa noite! Vocês acharam que eu não ia entrar na nossa Santa Live de segunda-feira? Claro que eu ia! Eu ia fazer live nem que eu estivesse lá na fazenda. Jamais! Essa live é importantíssima. Gente, deixei aí o tema da nossa live, dicas para não sair do foco no Natal. Eliane, Mara, Denis, Ana Paula, Eliane, minha aluna da mentoria Minha Paciente, Leone, Vanessa, Pati, sejam todos muito bem-vindos. Grace Kelly, minha aluna também da mentoria, Verônica, Madeleine, minha aluna, minha paciente sumidinha. Gente, sejam todos muito bem-vindos na nossa Santa Live de segunda-feira. Segunda-feira vai ter live de novo. Segunda-feira, eu acho que eu vou estar lá na fazenda. Eu não decidi se eu vou voltar ou não, porque eu tenho alguns compromissos aqui, acreditem se quiser. Inclusive, eu voltei por causa de alguns compromissos. Quarta-feira eu vou ter que gravar num programa de TV, e então eu tive que voltar e eu tinha me esquecido, gente. E é um programa importantíssimo de TV, onde a gente vai mostrar resultados fantásticos. Teve muita gente que me pediu no direct semana passada: doutora, fala o que a gente tem que comer no Natal, fala como que pode ser o Natal. Semana passada eu terminei meus atendimentos na quarta-feira e foi a coisa que eu mais falei no consultório, sobre a semana do Natal, sobre a semana do Ano Novo, o que vocês precisam fazer. E eu queria falar uma coisa pra vocês, antes de eu começar a dar dica, antes de eu começar a falar tudo aqui. Isso é uma coisa que eu tenho pra mim, pra minha vida. Quanto mais resultado você tem, mais resultado você quer ter. E quando você tem muitos resultados, seja com qualquer coisa que você se propuser a fazer, mais resultado você vai gerar. Então eu queria que você que tá aí do outro lado entendesse que nós somos geradores de resultados. E nesse final de ano, principalmente nessas 2 últimas semanas de Natal e do Ano Novo, as pessoas simplesmente esquecem que elas também são geradoras de resultados. E aí às vezes você fica vendo a colega, o amigo, a vizinha, todo mundo aí viajando, né, descansando, e você não conseguiu o que você se propôs até agora, e você quer entrar nessa vibe também. Eu quero falar pra vocês que não tem tempo pra começar a procurar o seu objetivo. Um dia, essa pessoa que tá viajando, essa pessoa que tá lá desfrutando do que ela colheu hoje, ela teve que parar e remar quando todo mundo tava na maré mansa. E às vezes vai estar todo mundo, você vai olhar para todo mundo à sua volta e você vai ver todo mundo na maré mansa, lá na praia, né, na cadeira de sol, né, mostrando o corpinho, comendo, bebendo, brindando, e você vai falar: eu também quero. Sabe, e um dia essas pessoas, elas tomaram uma postura, e não existe tempo, e não existe dia, e não existe hora para fazer isso. Tem gente que fica esperando 2021, e olha, quem esperou 2020 teve um monte de entrave, né, que foi um ano muito difícil, inclusive muitas pessoas engordaram, muitas pessoas que talvez falaram: 2020 vai ser o meu ano de emagrecer, e foi o contrário, 2020 eu vou cuidar da minha saúde, e às vezes a pessoa ficou mais doente. Então eu queria falar pra vocês, assim, deixar uma coisa assim fixada na cabeça de vocês, sabe, uma palavra mesmo: não existe tempo, não existe dia, não existe mês, não existe ano para você correr atrás dos seus objetivos, tá?
Uma vez eu fui na pediatra da minha filha, que é uma pessoa maravilhosa, que eu falo que eu aprendi ser nutricionista e enxergar a profissão como sacerdócio com ela. Porque ela não trabalha só para atender crianças, para solucionar problemas. A pediatria é um sacerdócio, aquilo é o veículo que Deus tem para usar ela na nossa vida, como de mãe, das crianças. E eu aprendi que na nutrição eu também posso ser veículo, né? Então tudo que eu puder falar, tudo que você achar que serve pra você, guarda. E se você achar que não serve, tá tudo bem, tá? Pode tampar seus ouvidos e seguir a sua vida como você acha que você tem que fazer, tá? Um dia, a pediatra da minha filha, ela deixou de ir pra festinha, um dia ela deixou de viajar, um dia ela deixou de, talvez, de encontrar o amor da vida dela, isso demorou mais um pouco, e ela me contando sobre isso. E hoje, ela pode desfrutar de momentos que, às vezes, ela nunca imaginou que poderia desfrutar, não sei, talvez uma viagem lá pra Grécia, para as ilhas gregas, Maldivas, um destino assim imperdível. Hoje ela pode fazer isso. Mas antigamente, anos atrás, ela teve que justamente fazer ao contrário, né? E hoje, às vezes, as pessoas olham pra ela, as amigas, ela fala muito, Janaína, às vezes eu viajo com amigas, ou eu viajo com a família e todo mundo fala, nossa, é tão bom poder desfrutar disso, poder ter dinheiro pra desfrutar disso. E ela tava me falando, eu não sempre tive dinheiro, eu lutei por isso que eu tenho hoje. E eu dei total razão pra ela, e hoje ela exerce a profissão dela como um sacerdócio. E assim, eu me espelho muito em exemplos de pessoas bem-sucedidas. E ela, pra mim, além de ser mãe de 5 filhos, ser médica, ela é uma pessoa abençoada, bem-sucedida, com equilíbrio emocional para sustentar tudo isso. E ainda uma mulher de Deus. Então eu pego muito esses exemplos pra mim, sabe? E eu queria falar isso pra vocês hoje, porque essa pergunta, o que eu como no Natal, o que eu como no Ano Novo, é uma pergunta que às vezes você quer escutar uma resposta diferente e não existe resposta diferente. O fato é que o Natal, você espera um ano pra passar o Natal e um dia no ano para passar a virada do ano. Então só existe um Natal e só existe um Ano Novo. Isso é um fato tão forte, é uma escassez tão forte que mexe tanto com o nosso psicológico, que a gente pensa assim, eu não vou ter outra oportunidade de passar o Natal, eu não vou ter outra oportunidade de brindar 2020 para 2021, eu não vou ter outra oportunidade. E esse fato de você saber que é só um dia gera uma escassez, uma confusão tão grande no seu cérebro, que se você não tiver muito bem definido o seu objetivo, aonde você quer ir, aonde você quer chegar, você não consegue, tá? Então, vamos lá. Eu já aqui me discursei, já falei tudo que eu queria pra vocês antes de falar das dicas práticas, porque eu acho que é muito cômodo vocês escutarem as dicas práticas e não terem esse raciocínio que eu falei pra vocês agora, tá? Então, cuidado. Quanto mais resultado você tem, mais resultado você quer. Encare o Natal e o Ano Novo não como uma barreira, não como um entrave, tá? É um momento de você passar com a sua família, é um momento de você brindar a virada de um novo ano, mas é um momento, sim, que você pode conquistar mais do que você tem hoje. E às vezes você vai ver pessoas comendo a quantidade que você gostaria, ou comendo sobremesas que você gostaria, e você simplesmente não vai estar comendo hoje, tá? Eu tenho uma amiga que ela fala, Janaína, eu como mesmo. Eu como porque eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Então, se eu morrer amanhã, eu não quero morrer passando vontade. Mas esse raciocínio, presta atenção, é um raciocínio sabotador.
tá? Não significa que ela está certa disso, porque ela não pode passar vontade, porque amanhã o mundo acabou. Se fosse assim, né, gente? Tava complicado o negócio. A gente ia ter que fazer tudo, né, num imediatismo muito grande, porque a gente não sabe o minuto de amanhã, se a gente vai morrer, se a gente vai viver, né? E isso se chama autossabotagem. Sabe por quê? Porque esse raciocínio faz com que você deixe o seu real objetivo de lado, né? Então tá, você vai comer tudo no Natal, você vai se esbaldar no Natal, vai se esbaldar no Ano Novo, porque você não sabe que outra oportunidade você vai ter. Então vamos pesar. Eu faço esse simples raciocínio e quero convidar vocês para fazerem comigo hoje o mesmo raciocínio. Pesa na balança, tá? E aí pesa os malefícios primeiro. O que você vai perder? O que você vai perder se você continuar passando Natal após Natal, comendo a ceia do mesmo jeito, a comida do mesmo jeito, esbanjando do mesmo jeito? O que você perde? Tá? O que você perde fazendo isso? Será que você perde uma oportunidade de conquistar saúde? Que eu acho que saúde é o primeiro lugar. Você perde a oportunidade de conquistar conhecimento, domínio próprio? Eu acho que a gente pode citar algumas coisas assim. Se alguém tiver mais alguma coisa aí pra digitar aí, me ajuda. O que você perde, né? Deixando de comer o que você comeria antes num Natal, numa ceia, né? A maioria das pessoas pensam assim: eu vou perder a oportunidade de experimentar um arroz, um peru, uma farofa, mas elas esquecem que elas estão também deixando a oportunidade de lado, que elas estão deixando o domínio próprio de lado, tá? Então é um raciocínio que você precisa fazer. E o que você ganha quando você faz a ceia, o Natal, o Ano Novo de maneira comedida, né? O que você tá ganhando ali, né? Então você tá ganhando experiência, você tá ganhando maturidade, você tá ganhando domínio próprio, você tá controlando a sua compulsão, os seus desejos. E eu ensino muito pra Giovana, a gente não faz tudo o que a gente quer, mas a gente, às vezes, nós lidamos com adultos mimados, que não sabem o poder que um não tem na nossa vida. Então, não significa que porque amanhã você vai morrer, o nosso dia de amanhã a Deus pertence. Não queira fazer tudo que você pode fazer hoje, porque amanhã você vai morrer, ou porque amanhã você pode ser atropelado, ou porque amanhã, sei lá, você vai pro céu ou pro inferno, não sei. Não queira esse imediatismo. Isso é um pensamento de autossabotagem. O que você precisa entender é que você precisa mudar aqui, ó, a sua consciência, o seu raciocínio, tá? E o seu raciocínio, ele sempre deve ser para boa colheita. O que você vai colher de bom numa mudança de hábito? O que você vai colher de bom fazendo um Natal, uma ceia, uma reunião diferente? Todos nós aprendemos com essa pandemia. Todos nós nos reinventamos. Eu, por exemplo, que nunca gostei de roça, de fazenda, aprendi a ir para a fazenda e aprendi que a gente não encontra felicidade só naquilo que deixa a gente feliz. E às vezes a gente encontra a felicidade naquilo que a gente menos esperava, tá? Então, assim, eu queria muito que vocês saíssem da live hoje com esse raciocínio, com esse pensamento, sabe? De se autorresponsabilizar pelos seus atos. Porque às vezes você fica se auto-sabotando porque você tem dó de si mesmo e não faz o que tem que ser feito. Um dia, aquela pessoa que você admira, e nós temos que ter pessoas para admirar, ela passou por um momento desses, de decisão, né? Um dia ela deixou de comer uma coisa que ela gosta numa festa, numa comemoração de uma pessoa querida. Um dia ela passou por isso para estar onde que ela está hoje. E é por isso que as pessoas que conseguem, elas contam a experiência delas e elas conseguem se conectar com a sua dor. Por quê? Porque a mesma dor que ela sentiu é aquela dor que você
também sente e que você pode resolver, tá? Bom, vamos lá. Natal, comecem as perguntas. Como passar o Natal sem sair do foco? Já começando a live com raciocínio diferenciado, nós temos aí uma caixinha de pergunta aí na parte inferior da sua tela, que é uma interrogação. Você pode digitar a sua pergunta aí, que eu respondo essa pergunta para vocês, tá? Aqui nas minhas redes sociais, quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu tenho falado muito sobre jejum intermitente e sobre alimentos na versão low carb, alimentos que reduzem o consumo de carboidrato, tanto low carb quanto dieta keto, associado com o jejum intermitente. Eu tenho muitas pessoas aqui que estão com dúvida. Doutora, eu estou fazendo jejum intermitente. Se eu participar da ceia, eu vou perder todos os meus resultados. Eu não sei qual bebida que eu posso, eu não sei qual bebida que é melhor, qual que eu devo colocar, eu não sei a quantidade de bebida. Eu não sei se eu comer um carboidrato eu vou perder tudo que eu conquistei. Então essas são algumas dúvidas das pessoas que têm me perguntado isso aqui no direct, conversado comigo e até assim na rotina do dia a dia, né, gente? Então eu queria falar pra vocês duas coisas. Nós temos na ceia do Natal, primeira coisa, horário. A ceia do Natal, ela é do dia 24 pro dia 25. Raciocinem comigo. Se é um dia onde a maioria das pessoas se reúnem para fazer uma refeição mais tarde, você precisa se organizar para participar dessa refeição, desse horário, para estar junto com essas pessoas. Algumas famílias reúnem no dia 24 para o dia 25 e outras famílias reúnem no dia 25. Acredito que a quantidade de pessoas desse Natal vai ser menor, portanto, a quantidade de comida também vai ser menor. Porque as famílias, elas vão ficar realmente com quem é família, né? Vai eliminar ali amigo, vai eliminar conhecido e tudo. Eu imagino que esse ano vai ser uma coisa mais intimista mesmo, o que pode nos beneficiar com a quantidade de comida, né? Bom, o primeiro ponto é esse. Você precisa se organizar com o horário. Na sua casa, na sua família, qual que é o horário que vocês vão fazer a refeição da ceia? É 10 horas? É meia-noite? É 11 horas? Ai, não tem horário. Precisa ter um horário. Então, estabelece um horário ali com a pessoa que faz a refeição e se organiza. Por quê? Presta atenção. Porque você que tá aí, você sabe que pelo menos você vai precisar de 12 horas no outro dia para contar um jejum fisiológico. Porque, gente, todo mundo deveria fazer pelo menos 12 horas entre a última refeição e a primeira. Isso é saudável, isso é longevidade, isso faz bem para as nossas células, tá? Então, se você faz uma refeição 22 horas, 10 horas da noite, você no outro dia vai praticamente almoçar meio-dia ou tomar um café perto do almoço e almoçar mais tarde, que é o que eu indico para todos os pacientes. Se você faz uma ceia 1h da manhã, no período da manhã do outro dia, vocês já estão vendo que eu tô falando do outro dia, você pode se organizar para não se alimentar até a hora do almoço. Por quê? Porque você vai colher os benefícios do processo de jejum no outro dia. Geralmente, no Natal, a gente aproveita o que sobra, né? A gente fala o restondonté, soborô, né? Do outro dia, as sobras do Natal. Porque é uma quantidade de comida mais farta, todo mundo quer experimentar ali os alimentos diferentes. Eu não acho errado você participar do Natal com a sua família. Inclusive, eu acho que é um momento, como eu disse aqui no início, de escassez, né? Natal não é todo dia, tá? Então, você deve passar o Natal com a sua família, mas você deve se organizar para fazer da forma correta, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Qual é o prato principal do Natal? Gente, me ajuda aí. Prato principal do Natal, prato principal da noite de Natal, que tá em todos os filmes, tá em toda mesa de cinema, toda mesa lá no prato principal de Natal. Qual que é? O que é aí na casa de vocês? O prato principal?
Prato principal, gente. O que vocês usam aí na casa de vocês de prato principal? Eu vou falar da minha casa, mas vocês me ajudem aí. O que vocês colocam de principal na mesa do dia do Natal? Aí, ó, peru. Quem mais? Todo mundo concorda? Peru. Tem gente que coloca outra coisa de principal. Peru! Peru, chester, frango, peru, gente. Esse é o prato principal. Leitoa, leitoa também é prato principal, verdade. Peru e leitoa são os pratos principais do Natal. E aí, se eles são os pratos principais do Natal, bacalhau, tem muita gente que faz bacalhau também, né? Bacalhau, os peixes em si são mais pra festa do Réveillon, né? Mas tem muita gente que usa o peixe também no Natal. Mas eu acho que no Natal os pratos principais são esses mesmo. O frango, o chester, o peru, a leitoa, o pernil. São os pratos principais. Ó, eu falei 5 aqui pra vocês. Leitoa, chester, peru, frango e pernil. Eu acho que são esses, né? Vamos usar esses aqui, ó. Cabe na minha palma da mão. Esses pratos principais. Esses pratos principais são carboidratos? Leitoa, pernil, chester, peru, são carboidratos? Não, não são carboidratos. Muito pelo contrário. São proteínas e gorduras. No caso do pernil, da leitoa, são gorduras saturadas, lógico, né? Que aí é uma gordura saturada. E se for, por exemplo, um porco caseiro, é até uma gordura mais saudável, digamos assim, porque é uma gordura raiz, né? Aquela gordura que não tem nenhum tipo de manipulação da indústria, nenhum tipo de processo de refinamento. Tá. Esses pratos são proteína e gordura. É o primeiro ponto que você precisa saber. Se você tá aqui comigo, você me segue, você é meu paciente, você é meu aluno, você é meu seguidor, você sabe que eu prego aqui a estratégia low carb cetogênica alternada com jejum intermitente. Janaína, todo mundo vai poder comer esses pratos no Natal? A intenção é que coma sim esses pratos no Natal. É que você dê prioridade para as proteínas. Ainda que, por exemplo, a leitoa seja uma carne gordurosa, ela é um prato que ganha, por exemplo, da farofa, do arroz com passa e da sobremesa, porque ela vai estimular menos a sua insulina. Mas você precisa porcionar a quantidade. Por quê? 1 grama de proteína, que são desses pratos principais, tem 4 calorias. 1 grama de gordura, que também tem nesses pratos principais, tem 9 calorias. Independente da gordura que for. Pode ser a gordura pior e a melhor. 9 calorias. Então, se você não controlar o porcionamento desses pratos, você vai comer, por exemplo, eu vou comer só a leitoa, porque eu gosto da leitoa. Eu sempre falo, o que você gosta de comer? Porque o chester, o peru, são pratos teoricamente magros. Eles não têm tanta gordura igual uma leitoa. Mas você também precisa porcionar, né? Então, por exemplo, o peru, o chester e a leitoa precisam ser porcionados. Escolhe um que você gosta mais ou pega uma porção pequena de cada um. Geralmente eu indico uma porção de 150, no máximo 200 gramas de proteína. 150 gramas dá aproximadamente assim, ó, 2 palmas da mão. Entendeu? Então, por exemplo, você pode pegar um pedaço desse chester, desse peru ou desse frango e pegar o outro pedaço, por exemplo, menor um pouquinho, da leitoa, que é mais gordurosa, do pernil, que às vezes, o pernil nem tanto, né? Eu digo lombos, seria muito menos gorduroso. O pernil ainda é gorduroso porque vai ali a pururuca, né? E pega um pedaço menor ali daquela carne. Janaína, mas e os acompanhamentos? Agora que o bicho pega. Porque os acompanhamentos são quem? Quem que acompanha o prato principal, gente? Quais são os acompanhamentos do Natal? Os principais acompanhamentos que estão presentes no Natal. Quais são?
Vocês me ajudaram aí. Agora me fala aí da casa de vocês. O que vocês colocam na mesa para acompanhar o peru, o chester, para acompanhar a leitoa, o pernil, um lombo? O que vocês colocam para acompanhar? Ah, Sueli começou. Arroz, ó, os acompanhamentos. Arroz, que mais? Quais são os acompanhamentos? Além do arroz, o que vocês... Farofa, maionese, que mais, gente, que a gente põe ali na mesa pra acompanhar? No Natal, né? Que hoje a live é do Natal. A farofa eu acho que é o que todo mundo, porque tem farofa pra rechear um lombo, tem farofa na leitoa, tem farofa sem leitoa, maionese sempre tem. Salada apareceu por aqui. O lagarto vem como prato principal, né, Denis? Salpicão apareceu por aqui. Arroz, salada, farofa. Gente, os acompanhamentos é o que você precisa prestar atenção, tá? Então, se você vai participar da ceia de Natal, você vai escolher até 200 gramas do prato principal, seja ele qual for, e você pode... dividir entre as proteínas e cuidado com os acompanhamentos. Arroz, farofa, maionese, salpicão. Arroz, farofa, maionese, salpicão. Tem mais alguma, gente? Arroz, maionese, farofa, salpicão. A salada, deixa ela aqui no cantinho, mas eu acho que são esses mesmo. Arroz, maionese, farofa e salpicão. Desses daqui, o salpicão, eu acho que ele é o que menos... É o menos perigoso. Porque no salpicão você consegue trocar os ingredientes. E aí, essa é a dica de ouro. Trocar os ingredientes, tá? Então, a farofa, ela vem da mandioca. E quanto mais refinada aquela farinha, mais índice glicêmico ela tem. Então, você estimula muito mais rapidamente a insulina. E o que vocês não querem, pelo amor de Deus, que seja estimulado durante o seu processo de emagrecimento? Insulina. Repete comigo, não pode estimular a insulina. Não pode, tá? Então, gente, a farofa, ela vem da mandioca, porém ela passa por um processo ali de refinamento, aí vai lá pro fogo, virar a farinha, não sei se vocês já viram fazer farinha, e aí aquela farinha de mandioca, ela vai virar uma farofa. O que a farofa tem? A farofa tem gordura misturada com carboidrato, e é o que o seu paladar mais gosta, quando você mistura gordura com carboidrato. Seu cérebro fica fervilhando, porque você libera muita endorfina. O paladar para gordura e carboidrato, eu pensando na farofa e falando gordura e farofa. Para gordura e carboidrato, ele é um paladar agradável, né, pro seu cérebro, tá? Então, gente, tem que tomar cuidado com essa combinação, ok? Tá, Janaína, como que eu posso trocar o ingrediente? Você falou do salpicão, mas da farofa, como que eu posso trocar o ingrediente da farofa? Você pode, por exemplo, fazer uma farofa trocando o tipo de farinha, tá? Então, eu sempre falo da quinoa, e aí a gente tem aquele mix de sementes, que pode ser híbrida, e pode ser aquela branquinha também. A branquinha combina muito, porque a quinoa, ela é uma sementinha com carga glicêmica baixa, então já fica bacanérrimo fazer. Eu não sei se vocês já fizeram, mas fica muito gostoso, né? Fazer uma farofa de quinoa, e aí você pode até colocar um bacon, você pode colocar ali uma cenourinha ralada, você pode colocar, por exemplo, uma banana picadinha. Você quer fazer, por exemplo, uma banana picadinha? Não faz a banana frita, pica ela e coloca no forno, coloca na air fryer até ela ficar durinha. Entendeu? Tenta não colocar muita gordura nessa farofa, entendeu? Porque você já viu que a combinação das duas coisas que eu estou falando aqui é esse o perigo, entendeu? Então, troque os ingredientes. Cuscuz também tem na ceia, é verdade. O cuscuz, flocos de milho, né? E aí tem gente que coloca o cuscuz, o arroz e a farofa junto, vira uma bomba.
tá? Então, o que eu tô falando pra vocês desses acompanhamentos, que são carboidratos, que são arroz, farofa, já até me esqueci. Arroz, farofa, salpicão, aí o Denis falou que agora cuscuz. Isso. Esses ingredientes precisam ser trocados, tá? Janaína, mas eu vou colocar uma colherzinha de nada de arroz. Você só vai colocar uma colherzinha de nada, ou do arroz, ou da farofa tradicional, ou daquele acompanhamento maionese, que seja, se você puder fazer isso. E como que você sabe se você pode? Se você já tiver tido resultado que te tira da zona de perigo. Se você tiver pré-diabético, se você ainda tiver com esteatose hepática, se você ainda tiver com obesidade e IMC acima de 30, percentual de gordura acima de 30, se você tiver com gordura visceral, se você tiver com insônia, com doença autoimune, se você tiver com diabetes lá no topo, acima de 200, você não deveria fazer isso, tá? Por quê? Porque isso vai mais te atrapalhar, que é aquele negócio que eu falei, pesa na balança, o que você tá ganhando, o que você tá perdendo. Isso vai mais te trazer malefício do que benefício, entendeu? E aí você vai ter que remar muito depois para conseguir consertar. Então, gente, pensa muito no que eu tô falando. Troca os ingredientes, deixa o prato tradicional ali, que é o peru, que é a farofa, na mesa para as pessoas, mas pensa em você, vá se organizando para isso, entendeu? Faça ali uma farofa de quinoa, coloca um pouquinho de bacon, ou pega uma banana, coloca ela na air fry ao invés de fritar, e faz uma farofa tradicional para seus convidados, para sua família, porque eles estão ali esperando, né? Isso também. Ao invés da maionese, faz uma maionese ao invés ao invés de colocar a maionese na maionese. Vocês entenderam? Troca a maionese, que tem muita gordura, por um iogurte natural, por uma coalhada. Ou faz um cuscuz marroquino, né? Que ali você consegue colocar mais legumes. Então você troca os ingredientes e vai minimizando o estrago. Vocês entenderam? Isso que você precisa fazer. Janaína, mas eu vou tirar o arroz da mesa, eu vou tirar a farofa tradicional da mesa? Eu não acho que isso tem que acontecer de verdade. Eu acho que Natal, ele precisa dessa tradição. Nós somos cristãos, por isso nós celebramos o Natal, então tem que ter essa tradição. Mas você precisa se organizar para que você, e ninguém tem nada a ver com o seu objetivo, para que você não saia do foco. Ou faz jejum. Sim, Silvana, mas é exatamente isso. Para quem tá fazendo jejum, você pensa, a pessoa tá fazendo jejum, ela tá fazendo low carb ou cetogênica, e aí ela vai participar daquela ceia cheia de carboidrato, ela vai perder os resultados que ela conquistou até ali. Ou pelo menos ela vai ter que demorar no mínimo 3 dias para o corpo dela voltar àquela produção de corpos cetônicos. A gente chama isso de flexibilidade metabólica. Se você tiver muito iniciante no processo, seu corpo vai demorar um tempinho, entendeu? E qual é o pensamento sabotador que nós temos? Já tô no final do ano, janeiro tá aí, janeiro eu resolvo. Não vou começar agora, né, em pleno Natal. São pensamentos sabotadores. Lembrem no começo da live, um dia, quem já tá, quem conquistou o que você gostaria, passou por tudo isso que você pode estar passando agora. Entendeu? Então, assim, eu acho que vale a pena vocês se controlarem. Ou faz jejum, a Silvana, isso mesmo, né, Silvana? O jejum, naturalmente, vocês vão fazer ele. Só que vocês precisam estabelecer o horário, que foi a primeira coisa que eu falei no início da live. Olha o horário da ceia, pra você saber qual que é o horário que você vai comer no outro dia, pra esperar pelo menos as 12 horas de jejum fisiológico. Se você conseguir fazer 14, 16, 18 horas, faça, que vale muito a pena.
Aí você já vai direto para um almoço mais tarde no outro dia e acorde de manhã e faça um aeróbico em jejum, né? Para queimar ali eventualmente as calorias que você comeu a mais. Eu não estou falando do alimento de carboidrato, porque eventualmente você vai comer mais um pouquinho. E aí você consegue equilibrar tranquilamente. E não se esqueça do grupo que você se encaixa. Qual grupo que você está? Porque se você tem um pensamento sabotador, mas você está doente, com diabetes, com hipertensão, esteatose, você não deveria, eu vou falar de novo, participar de maneira desregrada dessa ceia, tá? Janaína, e a salada? Porque a salada também entra nesse acompanhamento. A salada é à vontade, gente. E a minha dica para vocês é sempre, comece pela salada. O prato principal, vocês já estão vendo que vocês não vão ter problema. Eu já acho isso assim sensacional, eu vejo isso como ponto positivo, porque é proteína, só não pode exagerar demais. E coloca uma salada. Salada crua, tem pouquíssimo carboidrato, faça um molho gostoso, invista num molho cítrico, um molho de limão, coloca uma pimenta caiena, uma pimenta preta, coloca alho no molho, macera um alho, faça ali um molho de iogurte natural, coloca hortelã, faça um molho de queijo, né, pra você comer ali com aquela salada. Você já vai estar junto com a sua família, com quem você ama, você vai comer sem nem perceber. Se você achar que você pode, se você tiver com percentual de gordura ideal, se você já tiver num processo de manutenção e achar que você pode, coma um pouquinho de carboidrato, mas nunca o carboidrato sozinho. O que é isso? O arroz com a batata, sem a carne ou sem a proteína, né? Ou sozinho. Tem muita gente que faz isso, experimenta a farofa, coloca a farofa lá. Não, coloca um pouquinho de carboidrato e proteína e salada. E isso se você puder, tá? Nós fechamos aqui os alimentos da ceia. Nós fechamos a proteína, os acompanhamentos, e fechamos com a troca de ingredientes desses acompanhamentos, tá? E as bebidas, doutora? Agora chegou na parte que é a parte terrível, principalmente para os homens. Apesar de que hoje eu fico vendo as minhas pacientes mulheres, hoje em dia as mulheres também bebem tanto quanto os homens. Antigamente não era assim, mas hoje no consultório eu vejo que tá igual, né? A bebida como que funciona? A bebida funciona assim. Nós temos tipos de bebida, presta atenção. A gente tem a tradicional cerveja, né? Aqui no Goiás todo mundo gosta de cerveja, a verdade é essa. Ah, blusa linda, obrigada, eu também adoro essa blusa, gosto dela demais, charmosinha. A tradicional cerveja, que tem carboidrato, que são as bebidas fermentadas. Nós temos as cervejas nas suas versões com menos carboidrato, que são as cervejas puro malte, considerando que o malte é um cereal maltado. O que é maltado? Ele passa por um processo que a gente chama de malteação. Tá? Então esses grãos, eles são levados a uma temperatura, depois eles são tostados, depois eles são secos. Esse é o processo de malteação, tá? Então não significa que a cerveja puro malte não tem carboidrato. Ela tem, mas ela tem menos carboidrato. Ela só não tem aqueles carboidratos do arroz, do milho, igual as outras cervejas que não são puro malte. Pronto, então essas bebidas fermentadas, elas têm mais carboidrato do que as bebidas destiladas. As bebidas destiladas, geralmente bebidas de engenho, e aí o uísque, a vodka, o gin é o queridinho, né, gente? Essas bebidas têm menos carboidrato.
Só que o teor alcoólico, geralmente, desses destilados é maior. Então, tome menos. Geralmente, eu indico uma dose de 70 ml dos destilados para equivaler a 200 ml da bebida fermentada, que é a cerveja, tá? Em calorias iguais, ainda que essa cerveja seja puro malte, tá bom? Não se esqueçam disso. Doutor, é melhor a puro malte do que a cerveja tradicional? Lógico. Tem menos carboidrato. Mas é à vontade? Não. É melhor o destilado, o uísque, a vodka, do que um fermentado? Eu sempre brinco. Tome o que você goste menos. Por quê? Porque bebida é uma coisa que você acaba perdendo o controle. Então, se você gosta muito de cerveja, você vai tomar muitos copos ali. Na hora que a pessoa perguntar, qualquer pessoa, quantos copos você já tomou de cerveja, você não sabe nem responder. Porque você gosta, você acostumou, é automático. Agora, se você intercalar a cerveja com água com gás e limão, também é bacana. Porque você acaba tomando menos quantidade ali, se controla mais. O vinho também são bebidas fermentadas, mas o vinho e o champanhe, eles têm menos caloria que a cerveja em ml. Muito pouco, mas tem. E eu acho que o vinho, ele tem um pontinho positivo, porque ele tem ali os flavonoides. Considerando que você não vai tomar uma garrafa de vinho, porque aí não tem saúde em uma garrafa de vinho, embora muita gente acha que tenha, mas não tem. Então é a moderação de novo. Você precisa dosar a quantidade. Geralmente eu falo 3 taças de 150 ml, que equivale a aproximadamente meia garrafa de vinho, champanhe, espumante, tá? Também tem carboidrato, ainda que seja seco, pró-seco, ok? Então também são bebidas que têm carboidrato. O gin, eu quero chegar no gin, gente, me deixa chegar no gin. O gin é a bebida que todo mundo fala pra mim, doutor, o gin é liberado, eu posso tomar gin? Nada é liberado. O gin, você consegue ter um controle maior em calorias e também de carboidrato. Se você souber fazer o gin, a combinação do gin e a quantidade. O gin, ele foi uma bebida, eu não sei se vocês sabem a história do gin, mas eu vou contar aqui. O gin, ele foi uma bebida criada para os soldados na Europa, na Alemanha, e aí se popularizou tanto porque os soldados gostaram, levaram isso para casa e aí começaram a comercializar. Essa bebida surgiu como uma forma de analgésico, porque eles misturavam o gin, né, com várias outras folhas que tinham essas propriedades analgésicas para amenizar a dor desses soldados, tá? E aí essa bebida se popularizou, né, óbvio, e chegou até nós como confraternização, para confraternizar festas, enfim. O gin com água tônica, e aí a água tônica, eu falei inclusive aqui da água tônica. A água tônica, gente, ela tem uma leve quantidade de carboidrato. Então, se você tomar gin tônica e gin com água e gás, é melhor para redução de carboidrato o gin com água e gás, tá? Água com gás. O gin com fruta, o gin com laranja, o gin com água de coco. Aí você já vai... É por isso que eu falei, se você souber combinar o gin, você ganha. Mas se você não souber combinar o gin, fica eles por eles. Porque aí você vai colocando carboidrato na bebida para ela ficar mais gostosa. E aí fica a mesma coisa que se você estivesse tomando uma cerveja em caloria, se você estivesse tomando um vinho, um champanhe em caloria. 40 ml de gin, se eu não me engano, tem em torno de 40, 50 calorias no máximo. É muito pouca caloria, tá? Então, o gin com água com gás é menos carboidrato, é menos calórico do que o gin com água tônica. O gin com água de coco, o gin com limoneto, igual tem gente falando aí, o gin com Gatorade, aí ele já fica um gin com um pouquinho mais de carboidrato. Cada garrafa de Gatorade tem 12 gramas, eu sei de cor.
12 não, desculpa, 24. Cada garrafa de Gatorade, desses isotônicos, tem em média 24 gramas. Eu sei porque eu sou nutriesportiva, eu sou obrigada a saber. Então, se você coloca meio Gatorade num 50 ml de gin, você vai ter 12 gramas de carboidrato, que equivale a aproximadamente 500 ml de suco de limão. Tá? Então, gente, a quantidade de carboidrato dessa bebida conta, né? Janaína, eu tô ali, eu vou aproveitar, eu gosto do gin, com Gatorade, eu vou tomar com Gatorade. Vai tomar com o que você quiser. Só que você não pode esquecer que não é porque é gin e que não tem carboidrato. Você precisa combinar esse gin, né? Gin é menos calórico que vodka, gin é menos calórico que a vodka, o whisky e os outros destilados aí, viu, gente? Pinga, qual os outros destilados que tem? Whisky, vodka são os mais conhecidos, né? Mas o gin é menos calórico, tá? Sim, é verdade. Então, aprender a combinar esse gin, tá? Então, eu falei aqui que meio Gatorade, ele é equivalente a 500 ml de suco de limão. Significa que, é lógico, que você pode colocar um limãozinho ali, que você pode colocar uma água com gás, uma gin tônica, você pode colocar uma água tônica. Que mais? Limoneto. O limoneto, gente, é aquele refrigerante com adoçante, né? Então, em calorias, ele não vai passar muito. Só que lembrem que o adoçante também estimula a insulina. Gente, vocês têm que lembrar de tudo. O adoçante também estimula a insulina. Então, você ficar tomando gin, porque ele é menos calórico, mas ficar colocando limoneto, água de coco, suco, laranja, frutas, você vai enriquecer de calorias aquela bebida que é o gin, que tem pouquíssima caloria. Então, gente, simplifica a vida de vocês. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais elaborado, mais perigoso. Não vou falar pior, né? Entendeu? H2O entra no mesmo esquema do limoneto. H2O também é uma bebida menos gaseificada, é um refrigerante, na verdade, tá escrito lá refrigerante, tá? E aí já falou refrigerante pra mim, eu já não gosto. Porém, ele tem adoçante em calorias, a caloria, né? O adoçante não tem caloria, mas te engorda do mesmo jeito. Por quê? Porque o adoçante vai estimular a sua insulina. Eu estou falando de bebidas que estimulem menos sua insulina. Então quer dizer que a cerveja tradicional e a cerveja puro malte, a puro malte estimula menos? Sim. Quer dizer que se eu tomar o vinho seco com um vinho tradicional, um vinho doce, ele estimula menos o vinho seco? Sim. Se eu tomar a gin tônica, ela estimula. Se eu tomar o gin com água com gás, estimula menos do que a gin tônica? Sim. Então vocês precisam simplificar, tá? Por quê? Porque é o carboidrato aqui que é o nosso grande vilão. Eu estou ensinando, quem tá me seguindo aqui, tá aprendendo comigo com jejum, com low carb, com jejum, com cetogênica, a não estimular a insulina. E se você deixar de comer para beber é outro problema. Por quê? Porque se você deixa de comer pra beber, porque às vezes vocês gostam muito de beber, de estar ali, de confraternizar, você vai absorver muito mais rapidamente aquela glicose, aquele carboidrato da bebida, e aí você vai estimular muito a insulina. Aí o estímulo de insulina, lembre que eu já falei aqui num vídeo no IGTV pra vocês, é um hormônio anabólico, ele retém a água, no outro dia você vai tomar uma pipa, tá? Homens com a barriga deste tamanho, mulheres também com a barriga deste tamanho, com o rostinho bem inchadinho. Por quê? Porque a insulina é um hormônio anabólico e ela também retém líquido, tá? Então, gente, cuidado com essas combinações que vocês acham que não vai dar em nada. Tenta simplificar. Olha, eu acho que água com gás e limão entre cada bebida é muito interessante, porque você toma menos quantidade, não é porque ela tem um efeito milagroso, mas é porque toma menos quantidade. Se for para escolher entre uma gin tônica e uma fruta, coloca o limão, coloca uma fruta cítrica. Vai pensando no que é saudável e no que tem menos carboidrato para você, tá? Eu acho que é isso, gente. Tem alguma pergunta aí?
Eu acho que é isso, eu acho que eu falei tudo do Natal, né? E eu acho que vocês passando essa ceia tranquilamente, no outro dia não esquecem de contar pelo menos 12, 14 horas pra comer. Se vocês comerem antes, nossa, não posso jogar praga porque não é de Deus isso, mas vocês vão lembrar de mim. Não esqueçam do jejum fisiológico, que é importante pra sua saúde, tá? E pesa na balança o que vale mais a pena. Tem uma perguntinha aqui, não sei se são muitas, mas eu vou ver aqui. Ah, essa daqui da Camila. Posso comer sobremesa? Eu não falei das sobremesas, né? Falei do prato salgado e não falei da sobremesa. Eu ensinei vocês que nos acompanhamentos, uma grande dica é você trocar os ingredientes da farofa por quinoa, a maionese por iogurte, por coalhada, creme de leite, né? Trocar os ingredientes, né? Por quê? Porque aí você reduz naturalmente a caloria daquele alimento. E a sobremesa também. O ano passado eu dei muita dica de sobremesa aqui pra vocês. Inclusive eu fiz uma no meu Natal aqui. Sobremesa light, sobremesa low carb. Nós temos muitas sobremesas low carb. Quem aí é minha aluna do curso do Metabolic 21 tem um guia, né? De sobremesas low carb que eu dei pra vocês e que vocês podem usar. Sabe, vocês podem trocar o açúcar, vocês podem colocar o xilitol, não põe muito xilitol, que xilitol em excesso dá dor de barriga, tá? Xilitol, eu falo muito do xilitol porque todo mundo acha que porque é adoçante pode à vontade, não pode. Tente fazer sobremesas que vão, as frutas, sobremesas, por exemplo, que trocam o chocolate tradicional por chocolate amargo. Ah, Janaína, mas tem que ter um pudim? Mas como um pedacinho de pudim, se você pode. Se você não pode, faça a sua sobremesa. Entendeu? Faça, por exemplo, a sobremesa aí, ó, com gelatina. A gelatina não serve pra nada, mas pelo menos a gelatina dá a consistência ali, entendeu? Naquela sobremesa. Então você pode colocar uma gelatina sem sabor ali, fazer um mousse de abacaxi, colocar pedacinho de abacaxi. Pode fazer com 70% cacau, entendeu? É muito interessante também. Agora, pode comer sobremesa? O que vocês acham, gente? Quem tá de dieta, quem realmente está em processo, pode comer sobremesa? Vocês vão morrer porque vocês vão comer, deixar de comer sobremesa no Natal? O prato principal do Natal é o Chester peru, o frango, a leitoa, o lombo e o pernil. Pronto, vocês já responderam pra mim. Esse é o prato principal. Sobremesa não é prato principal, tá? Sobremesa não é prato principal. Então, gente, comam se puder. Tente fazer os doces low carb. Se não tiver jeito, não tem problema. Se você tiver com o seu peso em dias, se você tiver o ano inteiro lutado para passar esse Natal mais tranquilo, como meu paciente, o Hermes, falou aqui na consulta dele, Hermes emagreceu quase 33 quilos. Ele falou, agora eu vou passar o Natal mais tranquilo. Se você fez tudo que você podia fazer para comer um pedacinho de pudim, come e seja feliz. Mas se você está doente, se você não está nesse processo ainda, esse pudim vai ser mais maléfico para você do que benéfico, tá? As pessoas que são magras, as pessoas que estão saudáveis, elas não entram nisso aqui que eu tô explicando. As pessoas que já comem saudável, elas têm esse dia para poder comer uma coisa diferente, mas com moderação, com equilíbrio. Tudo é equilíbrio e moderação, tá? No outro dia você pode fazer um aeróbico em jejum, tá? Não vai ficar tomando café da manhã desnecessariamente, tá? Bom, gente, é isso. Eu acho que eu respondi tudo. Eu falei sobre o prato principal, eu falei sobre os acompanhamentos, a troca de ingredientes, falei sobre as bebidas, falei sobre a salada, falei sobre a sobremesa. Eu acho que no Natal é isso, né? É a gente lembrar o verdadeiro motivo do Natal. Nós somos cristãos. O coronavírus veio e acabou com a estrutura de muitas famílias.
Eu acho que é o momento da gente estar perto de quem a gente ama, mas a gente pensar a gente pensar não só na comida, mas a gente pensar no momento, na confraternização, que Deus possa estar junto com vocês nesses dias, né? Às vezes a gente pensa no presente, a gente esquece da real presença de Cristo nas nossas vidas. Natal é nascimento, Natal é renascimento. Sabe, nós somos cristãos, nós cremos na Bíblia, em Jesus, o nosso Salvador, sabe? E Deus, aí Cristina, tá aí. A Cristina falou uma coisa maravilhosa nos meus stories. O espírito forte não habita num corpo fraco. E eu não vou esquecer jamais sua frase, viu, Cris? Jamais. Entendeu? Eu acho que é isso. É vocês se sustentarem. Sustentar o seu corpo, sustentar a saúde, sustentar a vida que vocês desejam, o que vocês almejam, com moderação, com equilíbrio, entendeu? Que esse Natal Deus venha para trazer renovo nos nossos corações, de verdade, tá? E vocês que emagreceram aí, Silvana, minha paciente querida, Silvana emagreceu, gente, 32 quilos, quase 33 quilos comigo. E ela tava falando, Janaína, não tem Natal, não tem Ano Novo, tem vida saudável. É isso que eu aprendi, vida saudável, tá? Então, quando vocês olharem para a comida, pensem que vocês podem fazer diferente. Não se sabotem, não fiquem com aquele pensamento, é só uma vez, é só um ano, eu vou comer tudo hoje porque amanhã eu não sei o que vai acontecer. Faça o seu melhor. Será que o seu melhor é agir dessa maneira, né? Então, eu acho que não, né? Eu posso dizer que não. Acho que com essa live aqui a gente entende, né? E que as mesmas práticas sejam feitas no Ano Novo, porque eu imagino que a diferença do Natal e pro Ano Novo é justamente a comida. Mas eu vou deixar para falar da live do Ano Novo segunda-feira que vem, e aí eu quero vocês aqui comigo pra gente poder discutir sobre o Ano Novo, né? Eu vou deixar essa live gravada, Thalita, mas eu não costumo deixar as minhas lives gravadas por muito tempo. Eu subo todas elas no YouTube, tá? Então agora eu tô movimentando mais lá o YouTube. E aí, se você realmente precisar assistir ou gostar ou quiser indicar essa live, essas dicas pra alguém, eu sugiro que você vá no YouTube, tá? E vai estar tudo lá no YouTube, inclusive as outras lives anteriores que eu tirei daqui do canal do IGTV. Mas eu vou deixar ela salva pra vocês até amanhã, porque eu sei que tem muita gente que precisa dessas dicas, tá? Não esqueçam do meu jejum no outro dia, pelo amor de Deus, hein? Ó, pelo amor de Deus. É isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Só agradecer mesmo por vocês estarem aqui comigo, por vocês confiarem em mim, e por eu poder ter essa oportunidade de ajudar vocês a transformar um pouquinho do caminho de vocês, tá? Beijo, 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 como diz a minha querida paciente Silvana. Gente, 33 quilos quase que ela perdeu. Quase, gente, quase 33 quilos. Fala se não merece. Silvana maravilhosa, entendeu o caminho. Cristina maravilhosa, perdeu 14 quilos. Fala se não é maravilhosa. Sem remédio, sem cirurgia, sem bariátrica. Gente, não teve remédio, não teve bariátrica, não teve cirurgia. Foi mudança, foi determinação, foi disciplina. Entendeu? E que vocês consigam também. Janeiro vai ter muitas novidades por aqui. Quem tá esperando aí a próxima mentoria de jejum intermitente, fica de olho, que eu já tô preparando muita coisa bacana pra vocês. E é isso, gente. Feliz Natal! Beijo, beijo, beijo pra vocês.